Eu queria dizer algo à igreja antes. Quantos aqui têm pregado o Evangelho nesses últimos dias? Levanta a mão, por favor. Queridos, quando nós saímos a pregar o Evangelho, nós vamos vendo barreiras se rompendo, corações se inclinando ao Senhor, e nós vamos vendo a necessidade da igreja de derrubar as portas do inferno e saquear o inferno. Quando as Escrituras dizem que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor, é porque a igreja há de derrubar, saquear o inferno. Sabe o que acontece? Quando nós começamos a pegar alguns textos e ler de forma mais insistente, Deus começa a mostrar algo para a gente, de uma forma também mais clara. Esses dias atrás, propusemos ali ao grupo que reúne na casa de Marilda, de pegarmos ali, estamos lendo o Evangelho de João, o capítulo 14, 15 e 16. E esse capítulo 14, 15 e 16, Jesus, ele repete várias vezes. Ele vai falando sobre essa questão do Espírito Santo e dizendo: convém que eu vá e vou enviar outro Consolador, o qual estará convosco e habitará em vós. Só que tem algumas coisas nas Escrituras que, se nós ficamos atentos, Deus começa a ministrar os nossos corações. Vocês lembram de Atos 8? Vamos falar Atos 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até aos fins da terra. recebereis poder, recebereis dunamis, recebereis algo que é muito grande, não é algo que é pequeno. Para quê que nós recebemos esse poder? Para sermos testemunhas e proclamadores. E quando nós vemos ali João 14 e o 16, falando muito sobre essa questão do Espírito Santo, nós vemos o 15, Jesus dizendo que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Que todo ramo que está em mim, que está em Cristo, esse ramo vai dar muito fruto. E ele faz uma afirmação: sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos entender, queridos, para que Deus quer nos encher do Espírito Santo. Para show? Para alguma personalidade aparecer? Deus quer nos encher do Espírito Santo para que a glória dele transborde através das nossas vidas e muitos outros venham se render a Cristo. Deus quer operar milagres, sinais, prodígios, por onde quer que nós passarmos, com o objetivo do amor dele ser manifesto. É outra parte onde também a gente precisa prestar atenção, que além de 1 Coríntios 12, quando fala sobre os dons, depois 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor, e depois 1 Coríntios 14 volta novamente a falar sobre os dons. Nós vimos essa primeira parte de João 14, 15 e 16, falando sobre o Espírito Santo, mas numa centralidade de frutificação. E nós vemos 1 Coríntios 12, 13 e 14, falando ali sobre os dons, mas numa centralidade do amor. Se nós manifestarmos os dons sem essa centralidade do amor, é um risco até para nós mesmos. Se nós nos enchermos do Espírito, mas nós não estivermos
com essa clareza da frutificação, pode ser também no fim em si mesmo. Quero dizer algo à igreja: os campos estão brancos, prontos para a colheita. Eu estou impactado com o que Deus tem feito nesses últimos dias. Não sei quantas colheitas vão acontecer, quantas vidas vão se render ao Senhor. O fato é, onde eu tenho passado, eu tenho encontrado corações com sede de Deus, pessoas que têm tido desejo de escutar a palavra de Deus. E não são poucos, não. São muitos. Eu tenho certeza que todos que têm se proposto a pregar o Evangelho têm encontrado corações desse jeito também. Esse mundo está vivendo acho que nós nunca tivemos um tempo de tanta pressão política, social, econômica, como estamos vivendo agora. Uma sociedade que não sabe o que fazer, para onde ir, que não consegue compreender nada, que tem vivido uma fé fraca e unida. Nós precisamos nos levantar como povo de Deus, um povo que prega o Evangelho, um povo que clama a Deus para ter um radar espiritual para encontrar as pessoas que estão com sede de Deus. E quando começarmos a falar desse Deus a quem servimos, nós vemos os milagres, os prodígios de Deus sendo manifestos por onde quer que andarmos. E podemos ver corações se rendendo ao Senhor. Estejamos orando, estejamos clamando ao Senhor. Quero pedir à igreja, que a igreja esteja orando. Coloquem na oração de vocês, mesmo que vocês não tenham contatos, pessoas às quais vocês estejam pregando o Evangelho, levante o clamor: Senhor, opera um verdadeiro milagre, dando sabedoria, instrução da parte do Senhor a quem tem pregado o Evangelho. E clame a Deus por nós mesmos, clamemos a Deus: Deus, me mostra os sedentos, me mostra onde estão esses que estão buscando e clamando ao Senhor. Queridos, se 100% da igreja se levantar com esse desejo no coração de frutificar, nós vamos ver a igreja crescendo de uma forma que nós nunca vimos. Mas precisa ser todos. Nós temos que arar terrenos, plantar sementes do Evangelho do Reino, por onde quer que andarmos, e vemos o milagre de Deus acontecer. Amém? Queridos, quero repetir uma palavra que ministrei aos irmãos, dia 9 de agosto de 2024. Uma palavra que fala sobre a palavra de Deus, como é necessário nós nos dedicarmos à palavra de Deus, meditação nas Escrituras, de entendermos o que isso vai produzir em nós. Nós não podemos sair a pregar o Evangelho usando somente de argumentação humana. Nós temos que crer que a palavra de Deus, ela é poder de Deus para chegar em corações. Eu lembro de algumas situações de pessoas que a gente saiu para pregar o Evangelho, a gente falando sobre as coisas de Deus. Sabe o que a pessoa não conseguia absorver nada? Ela não conseguia compreender nada. Pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus. Teve uma vez que eu encontrei com um moço. Esse homem ele falou com a gente ali que ele estava já há uns 10 anos servindo a Deus. E ele dizendo: nunca parei para ler a Bíblia. 10 anos. Só abri a Bíblia quando estava ali diante da reunião da igreja e era citado algum texto bíblico onde ele abria para poder conferir. Leitura bíblica zero. Nós precisamos entender que se nós
não meditarmos nas Escrituras, se nós não buscarmos da parte de Deus entendimento, nós vamos ter uma fé fraca, uma fé levada pelo que os outros dizem, não pelo que eu entendo da parte de Deus, produzido pelo Espírito do Senhor. Nós precisamos meditar nas Escrituras, nós precisamos ter a palavra de Deus como algo que seja alimento diário para as nossas vidas. Olha para vocês verem o efeito que é produzido por meio da leitura das Escrituras. Houve um estudo científico nos Estados Unidos a respeito de leitura bíblica. Um estudo que eles fizeram, eles pegaram 40 mil pessoas entre 8 e 80 anos de idade. Olha a conclusão que eles chegaram. Uma pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana tem um efeito quase insignificante. Não mudou praticamente nada na vida dessa pessoa. Uma pessoa que lê as Escrituras 2 vezes por semana, houve também um efeito quase insignificante. Eles pegaram as pessoas que liam as Escrituras 3 vezes por semana e houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu. Nós estamos falando agora de 3 vezes por semana. Uma vez por semana, quase insignificante. 2 vezes por semana, quase insignificante. 3 vezes por semana, um batimento cardíaco diferente. 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível, algo muda radicalmente. Queridos, nós temos que pensar sobre a questão de nós termos tempo com Deus por meio das Escrituras todos os dias. Temos um desejo pelas Escrituras. Olha o que aconteceu, a conclusão desse estudo científico, foram cristãos que fizeram. O sentimento de solidão caiu 30%. Problemas com raiva caíram 32%. Amargura nos relacionamentos de casamento, relacionamento com filhos, caiu 40%. Alcoolismo caiu 57%. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. Aqui tem uma observação que nós precisamos fazer. Quantas vezes podemos nos sentir estagnados espiritualmente? Se nós nos dedicarmos às Escrituras, à leitura bíblica diária, nós vamos ver um progresso espiritual acontecendo na vida de cada um de nós. O compartilhamento da fé aumentou 200%. Você lembra quando a própria Escritura fala que a boca fala que o coração está cheio? Se nós começamos a ler as Escrituras de forma insistente, nós vamos falar de quê? Nós vamos falar daquilo que vem da parte de Deus. Nós vamos começar a comunicar a outros as coisas que vêm da parte de Deus. Aconteceu um aumento de 230% no discipulado. Queridos, nós precisamos, como igreja, compreender a necessidade da leitura bíblica diária. Nós precisamos que esse manual, que é a Bíblia, e é a Bíblia Sagrada, possa despertar cada um de nós e nós desejarmos ardentemente, todos os dias, meditarmos nas Escrituras. Salmo 42:1, lá diz: como suspira a costa pelas correntes das águas,
Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A costa, a água para ela é vida. Por quê? É um animal que ele muitas vezes ele é perseguido. Ele participa da cadeia alimentar sendo aquele que alimenta outros animais. Outros animais o caçam e o matam. Mas quando ele encontra a água, o cheiro que ele vai deixando, ele consegue, passando por dentro das águas, fazer com que o animal predador perca ele de vista. A nossa segurança tem que estar em Deus. Nós precisamos ter esse desejo por Deus, de desejar ardentemente Deus e as coisas que são eternas. Queridos, Deus quer nos conduzir a águas mais profundas no relacionamento de Deus, não sermos homens superficiais, mas sermos homens profundos nas coisas de Deus. Deus quer nos levar a termos a nossa mente completamente regada pela palavra de Deus, onde possamos entender entre o certo e o errado, em compreendermos as coisas profundas das Escrituras, e Deus vai levantar muitos mestres, muitos homens aqui que compreendem acerca da palavra de Deus, para podermos guardar aquilo que temos recebido da parte de Deus ao longo dos anos. Nós precisamos que a igreja se mobilize nesse sentido. A Bíblia Sagrada é conhecida em alguns lugares do mundo como livro santo. Vocês imaginam alguns lugares do mundo onde pessoas não podem carregar uma Bíblia? Carregar a Bíblia, ter uma Bíblia em casa é crime. E essas pessoas muitas vezes lutam para poder ter um manual bíblico, muitas vezes partes dele. Há histórias a respeito das Escrituras pelo mundo afora, de pessoas pegarem a Bíblia e terem que tirar a página, deixar algumas páginas com um irmão, outras com outro, outras com outros, para que, se forem pegos, não se perca toda a porção das Escrituras. E nós temos esse livro, nós podemos pegar e ler de capa a capa, nós podemos meditar livremente na palavra de Deus. Isso não pode ser para nós como se fosse um livro de história, um livro de geografia, um livro somente de conhecimento literário. Quando nós vamos para as Escrituras, se forma uma figura, essa figura é Jesus Cristo. Nós precisamos desejar conhecer o Senhor, conhecer os desejos do coração dele, buscarmos cada vez mais que a vida de Deus flua em nossas vidas livremente, onde possamos responder ao chamado de Deus em tudo aquilo que formos fazer, nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus mediante a palavra dele. Isso tem que acontecer com a vida da igreja, e nós podemos crescer em santidade e temor. Havia um santo temor na vida desses homens, desses escribas, quando eles escreviam ali as porções das Escrituras, que todas as vezes eles iam escrever o nome de Deus, havia uma pena que era usada exclusivamente para escrever o nome de Deus. O Senhor é santo, é puro. O Senhor quer ministrar ao coração de cada um de nós coisas profundas. O Senhor quer trazer a nós uma limpeza espiritual de um povo santo que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Quero repartir com os irmãos algumas coisas que a palavra de Deus, que ela é. O primeiro aspecto, a palavra de Deus é eterna. Salmo 119, 89 fala: ó Senhor, a tua palavra é eterna, ela está firmada no céu. 1 Pedro 1,25: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A sociedade mudou, o mundo mudou, as coisas estão piorando em passos alarmantes.
A gente vai olhar a sociedade e ver que a sociedade perdeu completamente todo o princípio da palavra de Deus, onde já não se há ordem no que diz respeito à palavra de Deus, há princípios básicos da sociedade que têm se perdido. Mas nós precisamos guardar todos os princípios da palavra de Deus. Entendermos que o princípio da palavra de Deus, ela não vai mudar. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela vai permanecer para todos sempre. Independente se a sociedade está se pervertendo, cada vez mais a igreja precisa se santificar. E aqui fica um alerta. Nós precisamos nos santificar. Não é nós nos distanciarmos cada vez desse mundo mais, porque o mundo está se tornando mais perverso, mas é nós nos distanciarmos cada vez mais do Senhor, porque nós estamos nos tornando cada vez mais santos, cada vez mais separados do Senhor. Isso precisa acontecer, esse processo em nossas vidas. Nós precisamos ter a clareza, a consciência exata de que a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus. A palavra, ela foi inspirada por Deus. A palavra foi escrita por homens que receberam da parte de Deus a instrução. Não existe livro sobre a face da terra mais atual do que a Bíblia. Quando nós pegamos as Escrituras e começamos a meditar nas Escrituras, nós vamos vendo a atualidade, nós vamos vendo assim a sociedade, vamos vendo o que é a igreja, vamos vendo a realidade de um passado, de um presente, de um futuro, de Cristo, extremamente real. Em 2 Timóteo 3,16, lá diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e instruir em justiça. O que é o nosso guia? A palavra de Deus. Tudo aquilo que estiver contrário à palavra de Deus, nós temos que descartar. Tudo aquilo que for diferente do que está nas Escrituras, nós precisamos entender que aquilo ali foi coisa que o homem colocou e não Deus estabeleceu. Em 2 Pedro 1,21, falando ainda sobre a palavra que foi inspirada por Deus, lá diz: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. O próprio Deus conduziu a vida desses homens para poderem escrever aquilo que Ele divinamente inspirou esses homens. Guardemos a palavra de Deus e venhamos entender que toda palavra foi inspirada pelo próprio Deus. O terceiro aspecto, a palavra de Deus fornece luz nas trevas. Quando a palavra de Deus ela chega e alguém a recebe, não há nada mais impactante do que isso. Porque quando nós vemos a palavra de Deus chegando a algum coração, nós vamos vendo aquilo ali dissipando as trevas. Nós vamos vendo trazendo ajustes, norteando aquela vida e levando aquela vida a viver segundo o desejo do coração de Deus. A palavra de Deus fornece luz nas trevas. Salmo 19:8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós vamos vendo o impacto na vida daqueles que estão escutando. Nós estamos anunciando a Cristo. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos ali muitas vezes repetindo textos que são textos claros falando a respeito da pessoa de Jesus. O Espírito de Deus vai pegando essa palavra e vai iluminando o entendimento e dissolvendo trevas
na vida daquele que ainda não percebeu quem é Jesus. E na nossa vida como igreja, continua iluminando os nossos caminhos. Quantas vezes nós podemos estar fazendo algo que nós pensamos aqui, não, isso aqui não tem problema. Isso aqui é algo que todo mundo faz. Vocês querem ver algo? Eu quero até dizer assim, irmãos, se há alguém aqui que, vamos dizer assim, for pego nisso que eu vou dizer aqui agora, queridos, confesse e abandone. Já viu falar jogar naquelas bets, aquelas apostas aí, que tem gente que tem viciado naquilo ali, que está no horror? Queridos, aquilo é jogo. Jogo de azar. Quem é a nossa sorte, queridos? Nossa sorte é Jesus. Quero dizer que se existe alguém aqui que de alguma forma se envolveu, ou que tem, ou praticou, confesse e abandone. Eu imaginava que isso não... Eu, na minha inocência, imaginava assim, não, isso aqui na igreja não precisa nem falar sobre isso, porque com certeza ninguém vai estar fazendo jogo de azar. Mas nós precisamos vacinar alguns e talvez trazer os outros. A palavra de Deus tem poder para libertar os cativos. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, quando nós pregamos o Evangelho, o que vai valer ali? São as nossas argumentações ou é a palavra de Deus? Nós podemos até trazer ilustrações, trazer entendimento, mas o que de fato vai alcançar o coração daqueles que estão perdidos e vão ser libertos é a palavra de Deus. Nós precisamos memorizar, guardar na nossa mente textos inteiros, para que nós possamos estar ali diante de alguém que está precisando de instrução, está precisando se aproximar de Jesus, nós possamos falar da palavra de Deus com muita exatidão. Um outro aspecto, a palavra de Deus tem poder para salvar os perdidos. Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É poder para todo aquele que crê. Nós não podemos levar ninguém a crer, mas nós podemos anunciar essa palavra. Nós podemos falar da palavra de Deus. Por onde quer que andarmos, anunciarmos a palavra de Deus, falarmos de Cristo Jesus, falarmos de quem Ele é. Um outro aspecto, a palavra de Deus deve ser lida. Irmãos, nós precisamos levar isso aqui com muita seriedade. Enquanto nós temos sido atraídos pela palavra de Deus, enquanto tem havido desejo nos nossos corações, na meditação, na leitura diária, uma busca de entendimento, de deixar Deus ministrar os nossos corações, nós precisamos clamar a Deus para que, se existe sede, essa sede seja aumentada.
Mateus 22, 29. Jesus adverte dizendo: errais reconhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Em João 5, 39, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e preparado para toda boa obra. Quando nós meditamos nas Escrituras, vai acontecendo uma transformação em nossas vidas, vai acontecendo um aspecto de transformação em nós. A nossa mente vai sendo reprogramada e vai nos levando cada vez mais a compreendermos aquilo que Deus quer e nos leva a termos ânimo para vivermos toda a realidade dos desejos do coração de Deus. Um outro aspecto que a palavra de Deus deve ser praticada. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Queridos, nós precisamos pegar aqueles aspectos que muitas vezes nós temos dificuldade de vencer, seja qual for. Guarda textos, medita nesses textos, repita os textos, vá memorizando, vá guardando, vai repetindo. A transformação vai acontecendo, porque sai de uma literatura para poder praticar. Eu queria só fazer um testemunho rapidinho aqui, para confirmar isso, chamar a atenção suas e minha, para a gente viver a palavra de Deus na prática. Vocês lembram que no ano passado eu disse assim: ó, meu irmão está com problema de vida. Aí eu li a palavra e a palavra dizia: ao levar a oferta ao altar, lembrar que o irmão tem alguma coisa contra ti, deixa primeiro a tua oferta, vai resolver o problema do seu irmão. A palavra passava aqui dentro. Eu vi: você tem um problema para resolver. Eu disse: eu vou. Ao tempo enquanto o Carlinhos me chamou ali e me animou mais ainda com a palavra de Coríntios, 2 Coríntios, viu? E foi bom para mim. Eu meditei, li umas 2 vezes. Aqui só me reforçou mais ainda. Aí eu fazia o que eu precisava fazer. Por quê? Ele não falou nada comigo, mas eu fiquei sabendo que ele ficou com um sentimento no coração a respeito da minha pessoa quando nós confrontamos ela sobre a palavra de Deus. E era a palavra de Deus. Só que eu fui bem forte na palavra, bem direto, mas ele não tinha a revelação que eu tinha. E isso, a palavra feriu a forma que eu falei com ele. Ele não falou, eu fiquei sabendo. Agora eu precisava voltar para consertar. Cristo fala da palavra que nos lava. João diz assim: vós já está limpo pela palavra que nos temos falar. Então, que nos limpa? É a palavra de Deus. Efésios 5 diz assim: marido, amai vossas mulheres como Cristo ou igreja, se entregou por ela para santificar, purificar, por meio de quê? Da água e da palavra. Ela que nos limpa. Quando sujamos aí por meio do pecado, qualquer que seja a situação, o que a palavra nos orienta? Confessar os pecados uns aos outros, serão perdoados. Aí nós tínhamos programado para ir na roça, quando Deus manda lá, ia chamar ele e restituir ali com ele a nossa comunhão. Ele é um irmão, não tem a mesmo entendimento que a gente tem, mas é um irmão sério de Deus. E tanta seriedade que ele tem, que às vezes ele se complica mesmo. E não deu, estava chovendo, a gente não pôde na roça. Eu falei assim: mas eu preciso resolver o problema.
Aí na semana eu saí, fui lá na casa dele, sentei com ele, aproveitei que cortei o cabelo com ele ali, e no final eu disse: meu irmão, estou aqui para consertar com você, para restituir com você um sentimento que está no seu coração. Você não disse, mas eu fiquei sabendo. E ele parou para me ouvir. E eu falei para ele assim: a palavra me incomodou. Quando eu ia entregar minha oferta, eu li a palavra, ela dizia assim: se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai consertar ele primeiro. Por isso eu estou aqui, para consertar com você. Aí relatei com ele o acontecido, como eu tinha ficado sabendo, e diz aí: me perdoa. Tinha realmente um sentimento aí? Ele tinha. E eu fiquei bem, assim, não vou usar a palavra chateado, ele disse para mim, mas preocupado. Não que vocês não estão levando a palavra certa, mas a forma com que você está colocando. Você pode fechar o coração e fechar a porta. E eu disse para ele assim: você está certo no seu pensamento, me perdoa. E ele não está perdoado. E levantamos e abraçamos ali um ao outro. Não sei o que a palavra vai produzir, o que isso vai produzir no coração dele, mas no meu produziu paz. Produziu no meu coração alegria, porque passou resistência no meu coração antes. Mas eu falei com a palavra de Deus. Mas o princípio da vida de um discípulo é andar em obediência, tanto a palavra dele como o povo de Cristo. No dia que aconteceu, o Senhor Deus estava lá comigo. Eram 5 irmãos. Mas os outros não têm a mesma relação que Deus tem. Depois, quando eu fiquei sabendo, eu liguei para Deus: eu tenho um problema. Contei pelo problema. E agora, eu preciso ir lá. O que você acha dele? Lá e disse: não. Ele me parou: não, espera, vamos orar. E eu fiquei esperando a Deus. Os dias, a semana, passou o mês, e Deus não falava nada. Ele encontrava com ele, não dizia nada. Eu falei assim: eu estou na obediência. Aí nós fomos para o ponto geral, o ponto de retiro. E depois da palavra lá, eu falei: Deus, você já veio rir para mim. E agora, Deus, você pode. Aí vimos aqui o encontro, a palavra Carlinhos confirmou, e eu fui com paz debaixo do coração, de distribuição, sabendo o seguinte: que era o poder da palavra de Deus. Era a palavra de Deus que ia fazer o que eu não podia fazer. E foi maravilhoso de contemplar. Eu vi expressão de alegria, de sorriso na vida dele. Vim embora. Isso foi no início da semana passada. Nessa semana mesmo agora. E, segundo o texto, eu acho, não sei, não fiquei sabendo o que produziu, o que vai produzir, mas eu estou aqui. Alegre, pensando porque eu fui atrás. Eu fui corrigir, que a palavra dos alianos, a restituir, a consertar, porque mesmo querendo acertar, podemos errar. Agora, o quanto eu e você está disposto a voltar atrás? Porque essa é a diferença. A diferença não é quanto eu sei, é quanto eu faço para ti. Quanto eu disposto? Você sabe, meu irmão, ou você está disposto a colocar sua vida na luz, ou abandonar aquilo que o irmão, que o Espírito Santo diz para você: está errado. Você está disposto? Eu estou disposto, porque é isso que vai fazer a diferença na minha e na vida das pessoas. Então, quando eu vivo o que eu prego, eu tenho certeza, diante da palavra de Deus. Aí eu tenho ouvido muito, nós vamos ter ouvido muito nos falar sobre restituição, sobre voltar atrás, sobre conversar. E o que ficou para mim é o seguinte: essa palavra pode mudar os pensamentos dele. Porque
porque eu não só falei, mas eu fui lá e mostrei para ele na prática o que eu prego. Por meio de mim? Não. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E é por isso que eu queria só trazer isso aqui e pedir deixando um pouquinho, porque a continuidade está dizendo a palavra. O quanto eu vivo o que eu prego. Em Mateus 7,24, Jesus disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos, quando Jesus fala sobre o homem que construiu a casa sobre a rocha e o homem que construiu a casa sobre a areia, até parece que era vizinho do outro, porque vieram chuvas, tempestades, ventos, uma casa caiu e a outra se manteve de pé. A diferença está entre aquele que ouve e não pratica, é essa casa que cai ao chão, e o que ouve e pratica é a casa que permanece sobre a rocha. Uma sugestão. Muitas vezes, quando pensamos sobre a palavra de Deus deve ser praticada, é bom nós pararmos e pensarmos o que nós precisamos alcançar ainda. O que precisamos alcançar como maridos, o que as esposas precisam alcançar, os pais com os filhos com os pais, no relacionamento uns com os outros, no relacionamento com o corpo, como igreja, no relacionamento discípulo, discipulador, no relacionamento com o mundo, que tem a ver com a pregação do Evangelho. É bom nós pararmos e pensarmos assim: o que a palavra quer corrigir em minha vida? De repente, até mesmo fazer uma lista, parar, orar, clamar a Deus: Deus, o que diante da tua palavra eu preciso alcançar? O que eu preciso alcançar? O que aquilo que o Senhor tem ordenado por meio da tua palavra que eu tenho negligenciado? Oração, lá diz por orar sem cessar. Jejum diz que devemos jejuar. Ela fala: quando jejuares? A questão de ser generoso. São vários aspectos. Clamemos a Deus para que Deus possa ministrar os nossos corações. E se há algo ao qual nós precisamos voltar e corrigir, estejamos orando ao Senhor e orando diante da palavra dele, meditando em cima da palavra dele, para que aquilo que é necessário ser corrigido em nossas vidas possa ser corrigido, e não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. E se há algum aspecto em que se esbarra naquele sentido assim, agora, como que eu vou resolver isso? Clame a Deus, converse com os discipuladores, para que seja ajustado aquilo que for necessário. Um outro ponto da palavra de Deus é que a palavra de Deus deve ser transmitida. Em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra, insta a tempo e a fora de tempo, admoesta, repreenda, exorta com toda longanimidade e ensina. A palavra de Deus ela tem que ser transmitida. Nós precisamos compreender que nós precisamos, quando estivermos juntos, repetirmos em muito a palavra de Deus. Queridos, quando nós catequizamos, nós guardamos de memória a palavra, nós podemos ir repetindo.
Nós podemos ir repetindo essa palavra. Ontem de manhã, eu fui visitar meu pai. O pai fez algumas perguntas muito certeiras em relação ao reino de Deus. Em todos esses anos, eu nunca tinha visto Deus falar com meu pai como falou ontem. Eu estava tentando me lembrar, eu vi meu pai chorando, que eu me lembro uma vez na minha vida, e foi no dia do meu casamento. Eu acho que pensou assim: será que esse menino sabe o que está fazendo? No meu caso, eu estava com 20 anos de idade. Eu acho que ele se assustou naquele dia, mas não lembro de outra vez eu ter visto meu pai chorando. Não lembro. E ontem, por várias vezes, eu vi a palavra entrando no coração dele. E ele com os olhos lacrimejados. Várias vezes. Peço aos irmãos que estejam orando por isso. É um homem que precisa ser liberto do pecado. E nós não sabemos quanto tempo eu tenho de vida. O Senhor com 83 anos de idade, mais ou menos. Tem algumas debilidades de saúde. Ontem, quando eu citava para ele Efésios 2, eu fui muito enfático quando comecei a falar com ele. Ele nos deu vida, estando aos mortos, nos nossos delitos e pecados. E comecei a mostrar para ele: pai, visualiza isso, o Senhor mesmo. Os pais andaste toda hora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora todos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, os pensamentos eram por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu falei com ele: pai, se encerrasse o texto aqui, estaríamos perdidos. Mas o texto segue dizendo: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o texto termina dizendo que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. É uma transformação de vida em Deus. Queridos, eu pude ver o impacto da palavra de Deus sobre a vida do meu pai ontem. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, que quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a dizer ela, é como uma espada de dois gumes que traspassa a alma, chega no mais profundo do coração do homem, revela o que está ali dentro. Nós precisamos confiar na palavra de Deus e precisamos guardá-la de memória, para que essa palavra possa chegar com vida no coração de outros. Um outro aspecto da palavra é que a palavra produz fé. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes nós encontramos com pessoas que às vezes a gente começa a falar do Evangelho e falou ali uma vez, fala assim: essa pessoa não quer nada, não. Queridos, não venhamos desistir. Não venhamos desistir. Se a pessoa está te ouvindo, repete uma vez, 2, 3, 4, 100, 1000. Repete quantas vezes for necessário, até que aquela palavra venha romper pelo coração e trazer vida. Nós precisamos ter ânimo em podermos continuar a repetir a palavra de Deus e crer que essa palavra vai chegar uma hora e vai produzir fé no teu coração. A palavra regada por meio do Espírito Santo vai rompendo dureza de coração. E nós precisamos confiar no que está escrito: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um outro aspecto da palavra é que a palavra produz esperança. Romanos 15:4 fala aqui: para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança.
palavra, muitas vezes, ela traz consolo, ela traz direcionamento, mas ela também traz consolo. Quantas vezes nós sentimos dificuldades, seja em obedecer, seja em crer, seja no que for, mas quando nós começamos ali a receber a palavra vai trazendo da parte de Deus em nós um consolo vindo da parte do Senhor, o ânimo volta e nós podemos seguir. Um outro aspecto da palavra é que a palavra produz limpeza, produz purificação em nossas vidas. A palavra ela é muitas vezes comparada com água, ela vai nos limpando, limpa a nossa mente, limpa o nosso interior. Em João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. No Salmo 119:9 fala: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Tem como jovens serem puros, viver em um mundo de impureza, um mundo de trevas, um mundo onde o pecado reina, e vivermos aqui debaixo dessa luz que vem dos céus, de uma purificação que vem da parte de Deus, de uma pureza que só o Senhor pode produzir na vida de cada um de nós, e isso é para os jovens também. A palavra de Deus, ela produz sabedoria. Salmo 119, versículo 99 e 100, lá diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Há tempos atrás, o Marcos Moraes estava dando um testemunho sobre essa questão da meditação na palavra. Ele estava contando uma história lá da juventude dele ainda, logo que ele se converteu de fato ao Senhor, ali com seus, parece que 20, 21 anos de idade. E ele falando que ele, após ele se converter, ele pegou as escrituras e debruçava sobre as escrituras, meditava nas escrituras ali, passando horas e horas lendo as escrituras. E ele falando que 6 meses a 8 meses depois, ele foi no retiro da igreja. Ele estava junto com irmãos lá, irmãos que já estavam convertidos há 5 anos, 8 anos. E muitas vezes irmãos estavam falando coisas ali que não estavam 100% com o que as escrituras dizem. A palavra de Deus, ela produz sabedoria. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nós vamos poder entender o que está certo e o que está errado. Nós vamos poder dar razão da nossa fé. A palavra de Deus, ela produz paz. Salmo 119, 165. Grande paz tem os que amam a colher, para eles não há tropeço. Queridos, olha o que esse salmo está dizendo. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Um outro aspecto, a palavra de Deus produz em nós revelação. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a tal ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra, ela chega até nós e ela vai trazendo
uma revelação de quem somos e onde estamos e aquilo que nós precisamos alcançar. Nós precisamos entender que por meio da palavra vai trazendo a nós revelação e vai trazendo revelação até de quem somos, entendimento pessoal de quem somos, produzindo em nós esse discernimento até dos propósitos do nosso próprio coração. E isso traz discernimento também até dos propósitos do coração até dos outros. Caminhando aqui já para o final, queridos. Então, o que devemos fazer com a palavra de Deus? Um primeiro ponto, diante da palavra de Deus tem que haver, e nós temos que chegar diante dela com temor e tremor. Isaías 66:2 lá diz: porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Muitas vezes, quando se pega sobre essa questão de temor, às vezes pega essa palavra temor e vai tentando amenizar, que não é bem assim, mas temor é temor mesmo. Nós sabemos que nós temos um Deus santo, um Deus puro. Nós precisamos ter temor diante de Deus. Outra coisa que devemos fazer com a palavra de Deus: guardar no coração. Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Precisamos guardar no coração. Queridos, aqui uma orientação à igreja. Nós precisamos meditar nas Escrituras e nós precisamos memorizar a palavra de Deus. Aqueles textos que vão saltando das Escrituras, memorizem esses textos, guarde. Um outro aspecto que devemos fazer com a palavra de Deus: devemos ensinar. Mateus 5,19, a segunda parte, falando a respeito dos mandamentos, fala assim: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Se nós pegarmos as Escrituras, depois é bom de fazer essa contagem certinha, mas me parece que são 6 capítulos da Bíblia por dia. Parece que é isso mesmo, parece que são 6 capítulos por dia. Dá para ler a Bíblia todinha em um ano. Nada impossível. São 3 durante a semana e 5 no final de semana. 3 durante a semana e 5 no final de semana já dá, já então. Ok. Quero falar sobre o último aspecto aqui de confiar na palavra de Deus. Há um testemunho na igreja em Salvador de um dos pastores lá, que havia um marido extremamente atrapalhado no que diz respeito ao cuidado com a esposa, do papel do marido, e já tinha alguns anos. Como é aquelas histórias que não mudam? Aquelas histórias que não mudam, passa ano, entra ano, a família está do mesmo jeito. Alguns dos pastores lá que se compadeceu dessa história falou assim: eu vou cooperar com esse homem. E ele assumiu esse irmão lá como discipulador dele, para estar ali ao lado dele, cuidando.
E um dia ele pegou o telefone, pegou para ele e falou: tem uma palavra de Deus para você. Ele falou assim: o que é? Maridos, amai a vossa esposa. Passado alguns dias ele ligou de novo: irmão, com uma palavra de Deus para você. Sim, qual? Marido, amai a vossa esposa. Passado mais alguns dias ele ligou de novo com uma palavra de Deus para você. Eu já sei, marido, amai a vossa esposa. Sim, não agradeço com a amargura. E ele foi fazendo isso durante o ano todo, pegando a palavra de Deus e indo acrescentando ponto a ponto o que era o papel do marido. Queridos, o impacto na vida desse homem foi algo tão grande. Esse homem estava há anos servindo ao Senhor, mas uma mulher, sempre uma mulher cansada, uma mulher sobrecarregada, uma mulher que não se sentia amada pelo marido. Essa mulher chegou no final do ano, convidou esse pastor e a esposa dele para poderem ir lá, para poderem jantar juntos. E ela deu testemunho dizendo: meu marido já não é mais o mesmo. O que esse homem deu para ele? Deu a palavra de Deus. E esse homem foi sendo inundado com a palavra de Deus, e o Espírito de Deus transformou. Nós precisamos confiar que a palavra de Deus, ela vai chegar aos nossos corações, guiadas pelo Espírito de Deus para a transformação das nossas vidas. Que o Senhor nos ensine e nos conduza a amarmos a palavra de Deus.